Olá, turma! Essa é a nossa segunda aula falando sobre o gênero poema. E no vídeo anterior, na aula 1, eu falei para vocês de uma forma bem rápida o que era poema e o que era poesia. Esses dois conceitos que são bem confundidos. E agora, para frisar, eu vou falar mais uma vez o que seria o poema, o que seria a poesia e as características principais do poema, além da análise de um poema bastante conhecido, que é o Borboletas, do Vinícius de Moraes. E vamos lá para ver se dessa vez fica gravado na mente de vocês. O poema aqui, eu coloquei duas distinções, que é para que vocês aprendam mesmo que o poema pode ser associado a algo concreto e a poesia é uma coisa mais abstrata. A poesia, como eu falei, ela está ligada aos sentimentos e às nossas emoções. A poesia pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, ela pode ser diversas formas artísticas ou coisas que a gente sente e que aquilo a gente pode dizer que é uma poesia. Por isso que é subjetiva. A subjetividade vem do eu, vem daquilo que vocês sentem. A questão do poema, ele já é concreto. Ele é uma coisa que você vai ver, uma coisa que realmente existe. Não que a poesia não exista, né? Mas o gênero do poema, ele já vai partir mais de ideias e sentimentos. Ah, professora, não é a poesia que envolve os sentimentos e as emoções? Não, gente, não é só a poesia. Claro que a poesia ela vai envolver os diversos sentimentos e emoções que você sentir a partir de uma demonstração artística, de uma obra artística, né? Mas o poema, ele também pode ser uma poesia. Um poema que emociona, um poema que é centrado nos sentimentos, também posso caracterizá-lo como poesia. Então, o poema é um emprego diverso e seus recursos musicais, toda aquela coisa que eu falei para vocês, sobre o ritmo, sobre a musicalidade do poema, que existe, muito focado na estrutura, e o poema é o próprio texto. Aqui eu coloquei um poema, ou uma poesia, vamos dizer assim, bem curtinho para vocês entenderem. Ele é de Francisco Marx, né, muito conhecido, e o nome dele é Leitura. E ele fala, o poema é a fruta, a poesia, o sabor. O poema está no livro, a poesia no leitor. O que isso significa? Ele associou o poema à fruta e a poesia ao sabor. Quando você vê a fruta, aquilo é o poema. É uma comparação. Isso não significa que uma fruta seja um poema, gente. Mas que você vê algo concreto. A fruta existe. Mas aquele sabor, aquilo que você vai sentir é o que a gente denomina poesia. É como se fosse uma associação. Uma comparação. Olha aí as figuras de linguagem. E o poema está no livro e a poesia no leitor. O poema está no livro, mas quem vai sentir a poesia é o leitor. Você pode ler isso aqui e sentir alguma coisa e isso é uma poesia. Mas se você não sente nada, se você só observa as rimas como o sabor e leitor, você está observando apenas a estrutura, o próprio texto e isso é o poema. Então, sobre as características do poema, ele geralmente é apresentado em versos e estrofes, com ritmo e rimas. Existe a prosa poética? Existe sim, mas isso é algo que vocês não estão estudando agora e que envolve mais a poesia. Então, poema, a estrutura que ele segue geralmente é versos e estrofes. Às vezes vocês podem encontrar um poema que tem uma única estrofe cheia de versos. Então, a estrutura é variada, mas geralmente ele possui essa estrutura. Ele tem ritmos e tem rimas. Isso quer dizer que ele vai seguir um padrão, geralmente, né? E que vai ter rimas ou não. Geralmente ele possui rimas e ritmo. Então, aqui dentro desses quadradinhos, né, eu coloquei que estrofes, eu coloquei o conceito de estrofes, rima, versos brancos e ritmo. São 4 conceitos fundamentais que vocês precisam conhecer e que, geralmente, ao analisar um poema, é o que vocês precisam ver primeiro. Muitas vezes as pessoas focam apenas na estrutura do poema e não focam no seu conteúdo, que pode muitas vezes ser
o principal do poema. Mas há aqueles poemas que focam na forma, né? Isso é algo que vocês vão estudar ao longo da vida de vocês na literatura, que há poemas, poesias, poemas falando da própria forma, de como fazer poema, de como fazer poesia. Enfim, o que são as estrofes? São cada um dos blocos de texto de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Então, geralmente, vocês veem um poema, ele é divididozinho. Na prosa, vocês chamariam de parágrafo quando salta uma linha, né? Mas lá no poema é diferente. Você tem, por exemplo, versos. Os versos nada mais são do que as linhas do poema. Se você tem uma linha, aí geralmente segue aquele espaço, tem aquele espaçamento ao lado. Abaixo você vai ter outro verso. Aquele conjunto de versos vão formar uma estrofe. Se você tem verso acima de verso, verso abaixo de verso, e eles não formam estrofes, então é um poema de uma única estrofe. A rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. Eu acredito que vocês já saibam o que é uma rima. São palavras semelhantes, com sons semelhantes, que geralmente elas vêm no final do poema, no final do verso, né? Às vezes elas vêm intercaladas, às vezes vêm uma embaixo da outra. Os versos brancos, eles ocorrem quando o poema apresenta versos que não rimam. Se você encontra um poema e nele não há rimas ou há versos sem rimar, né? Isso é o que nós chamamos de versos brancos. E o ritmo nada mais é do que a repetição de determinadas letras ou palavras, da rima, da pontuação. Esse ritmo é aí que entra muitas figuras de linguagem, que muitas vezes há repetição de uma única letra ou de um único som, de palavras como um todo, né? Então, o ritmo ele vai muito ao encontro das figuras de linguagem. Para você construir esse ritmo do poema, você precisa conhecer um vocabulário maior, você precisa associar a palavras, as sílabas, e é assim que se constrói o poema. São 4 conceitos fundamentais que estão presentes neste gênero. Qual seria o objetivo do poema? Olha, o poema pode emocionar, ele pode divertir, ele pode criticar e levar você à reflexão. Há poemas falando sobre a vida, há poemas falando sobre os animais, há poemas falando sobre sentimentos. Algumas pessoas, elas acreditam que os poemas são exclusivamente para emocionar o leitor, para falar de sentimentos, e não é só isso. Às vezes ele está levando a uma reflexão sobre fatos da vida, ou sobre pessoas, e até mesmo criticar. Claro que cada autor tem as suas peculiaridades, possui a sua temática, então o poema ele pode ter inúmeros objetivos. Quando você lê aquele poema, que você consegue interpretá-lo, é daí que você descobre o objetivo que ele tinha. Você descobre ou você imagina, porque na verdade você nunca vai saber o que o escritor estava pensando naquele momento. Ele pode estar querendo fazer uma analogia a alguma coisa que ele mesmo está pensando, alguma coisa que ele mesmo está passando, sentindo. Está acontecendo alguma coisa na vida dele, então ele vai tentar passar por meio de metáforas ou coisas, termos que jamais você vai associar aquilo. Mas o bom do poema é isso, que cada um vai sentir ele da sua forma, ou melhor dizendo, a poesia, né? E que o poema, na maior parte das vezes, ele pode sim ser interpretado, ele vai divertir o leitor, ele vai causar uma reflexão. Só o fato de você tentar interpretá-lo já é uma reflexão, né? E o público-alvo é o público em geral, ele é um gênero que não tem um público-alvo, qualquer pessoa pode ler e qualquer pessoa pode gostar. Então, quem se interessa por eles são o público em geral. Aqui eu trouxe um poema, ele é do Vinícius de Moraes, As Borboletas. Talvez vocês já tenham lido, escutado, porque ele também
é uma música, já foi cantada. Os poemas, antes de virem a ser escritos, eles eram cantados. Este aqui, ele foi feito lá pela década de 70, parece que 1970, Vinícius de Moraes o fez, e ele foi musicalizado. Se vocês se interessarem, vocês podem ver no YouTube. Tem um vídeo que quem canta é a Gal Costa, vocês podem botar As Borboletas. E aí vocês podem ver como ela utilizou este poema, exclusivamente este poema, para fazer uma música. Por quê? Porque geralmente os poemas possuem ritmo, tem rimas, e muitas músicas, se vocês repararem, elas possuem este recurso. Elas são escritas antes de serem cantadas, né? Então, o poema diz: brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então, ó que escuridão. Sobre o que ele está falando? Sobre as borboletas, sim. Que característica ele está focando? Características psicológicas delas? Ou características físicas? As características psicológicas seriam as atitudes delas, as coisas o que elas são, mas aqui ele está focando no aspecto físico. A característica que ele está focando é na cor das borboletas. O que é que as distingue? As cores. Algumas são brancas, azuis, amarelas e pretas. Essas são as categorias. Ele as divide. O que é que elas têm em comum? Elas compartilham dos mesmos gostos. O que é que ele fala? Que elas brincam na luz, que elas são alegres e francas, gostam de luz, são bonitinhas. O que é que ele compara as pretas? A escuridão, né? Muitas pessoas amam o preto, mas a maioria sabe que o preto é associado à escuridão. Não sei porquê, mas enfim. E o que mais que a gente pode tirar desse poema? Será que ele está criticando alguma coisa? Não. Ele não parece estar criticando, ele parece estar descrevendo. O poema pode fazer isso também. Ele pode não informar ou falar de uma ação, ou tentar passar um sentimento peculiar. Aqui ele está simplesmente descrevendo as borboletas, né? E se a gente for focar na forma, como é que elas estão subdivididas? Aqui em brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Isso aqui constitui uma estrofe. E quantos versos tem essa estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Cada linha que tem nessa estrofe tem 8 versos. Ela segue a mesma estrutura? Não. A primeira estrofe tem 8 versos e depois eu tenho mais 4 estrofes, cada uma com 2 versos. Então, é um poema de 5 estrofes e ao todo seriam 16 versos. Essa é a estrutura. Temos rimas? Com certeza, brancas e francas, azuis e luz, amarelinhas e bonitinhas. Então, escuridão. Então, ele segue um ritmo, ele segue uma sonoridade. As rimas são isso, né? Quanto à forma, ele segue essa forma tradicional do poema, que é a divisão entre estrofes e versos. E ele tem essa musicalidade. Para que serve essa musicalidade? Esse poema é um poema infantil. Então, as crianças, elas têm uma facilidade maior em compreender rimas, em entender uma coisa quando ela combina, quando ela rima. Então, é uma estratégia. O escritor, ele não escreve uma coisa que vem pela cabeça e pá. Claro que tem uns que são assim. Tem épocas em que os escritores escreveram obras que vieram até eles, né? Vamos dizer assim. Mas, no caso desse poema, ele foi todo trabalhado, foi trabalhada a forma dele, o conteúdo dele. Então, o poema ele pode ser interpretado desse viés. Fica ao critério de vocês. Quando vocês forem analisar um poema, eu recomendo que vocês analisem ele como um todo.
Vocês, ao longo da vida de vocês vão ler muitos e muitos poemas, porque é uma temática que perdura por todo o ensino fundamental e médio. E também é uma temática muito boa. Quando vocês forem analisar um poema, vocês vão analisá-lo, primeiramente, quanto à sua forma. Pensem nisso, quanto à sua forma. Vocês vão identificar o número de estrofes, o número de versos, se eles possuem rimas e que rimas são essas. Depois vocês vão focar no conteúdo, vão tentar pensar, observar as figuras de linguagem. E é isso que vai dar um norte para vocês compreenderem o poema. E como vocês vão entender melhor, vocês vão saber interpretar esse gênero, vai facilitar também na escrita de vocês. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e se interessado em ler alguns poemas, que vale muito a pena ler. Vinícius de Moraes, Pedro Bandeira. Então, vocês vão gostar muito. E até a nossa próxima aula, onde eu vou falar para vocês um pouco sobre figuras de linguagem.